Graça e paz, amados irmãos. O estudo nosso de hoje, ele tem como título: O amor jamais acaba. Nós vamos compreender que Deus é amor e, desse modo, o amor, ele é eterno. O amor, ele, assim como o Senhor não tem nem início e nem fim, o amor, ele jamais acaba. Vamos orar. Ó Deus, que privilégio nós temos como igreja de poder compreender o teu grande amor. Compreender que o Senhor é amor. Compreender que o Senhor nos amou primeiro e assim amamos uns aos outros. Assim vivemos em amor. Assim pregamos e anunciamos as boas novas do Evangelho, que o Senhor amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito. E hoje todo aquele que crê não perece, mas tem a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Que privilégio, Senhor, nós temos como igreja e queremos pedir ao Senhor humildemente que o Teu Santo Espírito nos conduza nessa missão de pregar a Tua palavra em todo o tempo, de testemunhar do Teu amor. Nesse estudo de hoje, capacita-nos para entender que o amor jamais acaba e entender como compartilhar essa preciosa mensagem com aqueles que estão ao nosso redor, que ainda não vivem essa verdade e estão aprisionados pelo poder do pecado. Usa-nos, Pai, para chegarmos até esses corações, por meio do Teu Santo Espírito, para falarmos para aquelas pessoas que precisam e têm sede de conhecer Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Jesus Cristo, nosso Deus, nosso Salvador e nosso Senhor, é o que nós queremos anunciar. Queremos viver nele em todo o tempo. Em nome do nosso Salvador que oramos. Amém. Irmãos, em primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 8, nós lemos esse belíssimo texto que Paulo escreveu àquela igreja. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, passará. Amados, a eternidade com Cristo é uma esperança confirmada nesta bela afirmação de Paulo. O amor jamais acaba. E aí é inevitável não lembrar de outro texto escrito por João: Deus é amor. E assim o amor jamais acaba. O nosso Deus, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, aquele que era, que é e que sempre há de ser o nosso Senhor. Nós continuamos e prosseguimos nesse amor, tendo a certeza de que é o amor que nos sustém, é o amor que nos mantém. E por isso nós continuamos amando ao Senhor. E também amamos uns aos outros para todo sempre. Olha que privilégio que nós temos, irmãos, de ter essa esperança em nosso coração, de passar uma eternidade em amor. E a nossa jornada aqui nesse mundo ela é tão breve. O Tiago, na sua carta, mesmo fala sobre isso, que a vida é como um vapor, que logo aparece e logo se vai. Nós somos peregrinos aqui, por essa razão, o imperativo de amar, irmãos, ele é imediato, nessa certeza e esperança, que o amor jamais acaba. Assim, nós somos verdadeiramente livres, porque nós conhecemos o amor que liberta. Paulo, quando escreve à igreja em Corinto, e quando ele expressa que o amor jamais acaba, ele deixa bem claro, os dons, eles vão cessar. O conhecimento humano, ele vai passar. Mas o amor, manifesto na sua palavra, na palavra do Senhor, o amor, ele permanece para sempre.
E Paulo, quando ele escreve à igreja em Tessalônica, Tessalonicenses, capítulo 5, 8, ele escreve: nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Ou seja, Paulo ele expressa a necessidade de nos revestir revestir do amor. Porque sem amor, Paulo mesmo sabe disso, nada tem valor. Se o que nos move não for o amor, então tudo é em vão. O amor é o que deve nos mover a anunciar a palavra. É o que nos deve motivar a viver em comunhão como igreja. E é o que deve encher o nosso coração de esperança na certeza de que Cristo breve vem, o nosso Senhor e Salvador. E Paulo, quando ele escreve a igreja em Corinto, e também mais adiante a igreja em Tessalonicenses, ele afirma, lá em especialmente 1 Tessalonicenses capítulo 5, 8, para tomar como capacete a esperança da salvação. A nossa esperança está em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. A razão de amarmos. E lá na carta aos Hebreus, capítulo 10, 24, nós lemos o seguinte texto: consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Uma vez que vamos passar a eternidade como um só corpo, em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, devemos lembrar que nós estamos juntos nessa jornada onde o amor é que nos move por meio do Espírito Santo do Senhor. Entender que nós estamos aqui como peregrinos, as coisas deste mundo elas vão passar, mas o amor, ele permanece para sempre. Anunciando as boas novas para aqueles que ainda precisam conhecer Jesus como Senhor e Salvador. E testemunhando o amor de Deus, esse amor que excede todo entendimento. Testemunhando por meio do nosso viver, por meio das nossas contribuições, por meio do serviço cristão, por meio da expressão genuína do verdadeiro amor cristão. Como primeira parte desse estudo, gostaria de pensar juntamente com os irmãos sobre a caracterização do amor. Jonathan Edwards, em seu livro A Caridade e Seus Frutos, livro este que motivou essa sequência de estudos sobre o grande amor de Deus. Livro este que foi recomendado num dos sermões aqui da igreja, certa vez pelo pastor, para que os irmãos pudessem ler esse livro. E, de fato, é um livro que nos faz pensar sobre 1 Coríntios capítulo 13 e entender o grande amor de Deus. Jonathan Edwards, o autor desse livro, ele afirma que o amor é a suma de toda a virtude. Que toda virtude salvífica, diz o autor, e que distingue os cristãos genuínos dos demais, ela está sumariada no amor cristão. E esse livro ele traz uma série de inquietações durante a sua apresentação, quando a pessoa que escreve a apresentação do livro coloca uma série de indagações do autor, Jonathan Edwards, indagações essas que eu gostaria de compartilhar com os irmãos neste momento, que diz assim: se você se denomina cristão, onde estão as suas obras de amor? Você tem se esforçado em ser rico na prática delas? Se esse divino e santo princípio, ele está em você. Só pegar aqui de novo aqui que saiu aqui da tela. Se esse divino e santo princípio está em você e reina em você, ele não se manifestará em sua vida através das obras de amor? Pense bem, que obras de amor você tem praticado?
Você ama Deus? O que você tem feito por e para Ele? Para a sua glória? Para o avanço de seu reino no mundo? E quanto você tem se negado para a promoção do Redentor entre os homens? De fato, você ama seus semelhantes? E por fim, esse autor pergunta: o que você tem feito por eles? E o autor, ele se debruça ao longo de várias mensagens, ao longo de vários capítulos, no texto que Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 13. E nós vamos nos ater agora aos versículos de 1 a 8, que diz assim: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, ele é benigno. O amor não arde em ciúmes. Ele não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente. Ele não procura os seus interesses, não se exaspera e não se ressente do mal. Não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Mas, havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, passará. Essa caracterização que Paulo faz do amor, ele faz exatamente para a igreja que estava tendo a maior dificuldade para expressar o amor, a igreja em Corinto. Uma igreja que estava marcada por facções, divisões, uma igreja que fazia acepção de pessoas e que muitas vezes é o retrato das igrejas onde nós estamos. Por fim, o autor do livro Caridade e seus Frutos, Jonathan Edwards, ele conclui afirmando que o céu que nós tanto esperamos, por meio do retorno do nosso Senhor Jesus Cristo, o céu é um universo de amor. O céu é um universo de amor. Irmãos, sem amor tudo é vão. Nada faz sentido sem o amor. A eternidade, ela não faria sentido nenhum se nós não tivéssemos a plena convicção de que Deus é amor. E graças a Deus que Deus revelou isso por meio de João. Deus é amor. E graças ao nosso Senhor Jesus Cristo, que nos ensinou os dois princípios mais importantes: amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. No último versículo desse capítulo 13, da primeira carta de Paulo aos Coríntios, diz assim: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três, porém, o maior destes é o amor. É o amor que faz tudo ter sentido, que faz tudo valer a pena. E graças a Deus que Ele demonstrou esse amor por meio de Jesus Cristo, e hoje conhecemos esse amor que nos
tornou livres e que nos faz prosseguir na jornada como peregrinos aqui neste mundo. O amor, ele tudo sofre, ele tudo crê, ele tudo espera, ele tudo suporta. O amor, ele, como Paulo escreve, ele não se alegra com a injustiça, mas ele se alegra com a verdade, essa verdade que liberta, a verdade que é conhecer o amor de Deus. Não há verdade a não ser esta, conhecer o amor de Deus, que Deus é amor. Que Deus entregou o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Que o homem não pode salvar-se a si mesmo. Não há obras que o homem faça que possa salvá-lo. Mas quando o amor de Deus, o genuíno amor cristão, ele está presente em nossa vida de forma que nós testemunhamos isso por meio do serviço cristão, por meio de nossas contribuições, por meio da comunhão que temos uns com os outros. Quando o amor ele é manifesto, aí nós somos conhecidos pelo amor. E aí esse amor toca o coração daqueles que não aceitaram Jesus. Muitos se convertem porque vê essa comunhão genuína que existe no povo de Deus, na igreja de Cristo. O amor fraternal ele deve ser constante, assim como o nosso amor ao Senhor. O escritor da carta aos Hebreus, ele expõe 3 exortações que expressam a extensão da constância do amor fraternal. E nesse segundo ponto do estudo, gostaria de estudar junto com os irmãos sobre a importância de expressarmos o amor fraternal. Em Hebreus capítulo 13, versículos de 1 a 3, o escritor dessa carta diz: seja constante o amor fraternal. Observe, irmãos, seja constante. Na matemática, a palavra constante é algo que vai permanecer com uma determinada e firme característica, sem alteração e sem variação e sem dúvida. É uma constância. E aqui o autor da carta aos Hebreus é claro, lá em Hebreus capítulo 13, versículo 1. Seja constante o amor fraternal. E aí ele deixa mais 2 exortações para nós manifestarmos essa constância, manifestarmos o amor fraternal. Uma das exortações é: não negligencieis a hospitalidade, pois alguns praticando-a, sem o saber, acolheram anjos. Isso numa referência ao que nós lemos lá no Antigo Testamento, quando vemos vários episódios, inclusive envolvendo Abraão, envolvendo Ló e tantos outros personagens do Antigo Testamento que receberam anjos. Foram hospitaleiros, demonstraram amor por meio da hospitalidade. Lembrai-vos dos encarcerados, continua o escritor a carta aos Hebreus. Lembrai-vos dos encarcerados, como se presos com eles, dos que sofrem maus tratos, como se, com efeito, vós mesmos em pessoa, fosseis os maltratados. É literalmente chorar com os que choram. É demonstrar o amor. Além disso, o amor fraternal ele não pode ser fingido. Quando nós obedecemos os mandamentos do nosso Senhor Jesus e permanecemos no seu amor, nós somos livres do pecado, de tal forma que o amor ele não é fingido, mas é um amor verdadeiro, porque procede de Deus. E lá na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 22, o apóstolo escreve: tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. O autor dessa carta, Pedro, dessa primeira carta que ele escreve,
que nós temos na palavra de Deus, ele deixa bem claro a obediência à verdade, a obediência aos ensinos do Senhor Jesus, guardar os mandamentos do Senhor Jesus, permanecendo assim no amor do Senhor. Por isso que Pedro escreve, tendo em vista o amor fraternal não fingido. Porque se nós permanecemos no Senhor guardando os seus mandamentos, o amor ele procede de Deus, Deus é amor, e a verdade ela está nesse princípio, Deus é amor. Quando compreendemos esse princípio, nós entendemos todo o plano de salvação, nós entendemos a triste condição do homem, entendemos a forma amorosa, misericordiosa e graciosa com que Deus envia Jesus Cristo a este mundo para nos salvar. Como terceiro ponto também deste estudo, assim como nós temos na igreja e naqueles que amam a evidência do amor de Deus, nós também temos a oportunidade de saber que há situações claras em que o amor do Pai não está presente. E quando que a gente pode perceber, então, que o amor do Pai não está em uma pessoa? Há formas de discernir isso? E a resposta, amados, é sim. E é expressamente explicado na primeira carta de João, capítulo 2, versículos de 15 a 16, quando o apóstolo escreve: não ameis o mundo, e nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a saber, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. E é triste, irmãos, nesse tempo de pandemia que nós estamos vivendo, o amor de muitos ser direcionado às coisas deste mundo que são transitórias e passageiras. Quando a pandemia começou, logo no início, várias pessoas demonstraram situações de desespero diante daquilo do novo que estava aparecendo. E uma das coisas que pareceu desaparecer em primeiro lugar foi o amor. Muitos se esconderam por trás da justificativa do isolamento social para não expressar o verdadeiro amor. Sendo que, na verdade, muitos estavam mais preocupados com as coisas deste mundo do que verdadeiramente preocupados com a verdade, que é amar ao Senhor acima de todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos, porque Deus é amor. A verdade que há na palavra de Deus, essa verdade que nos liberta e que nos mostra que somos peregrinos aqui nesse mundo. Daqui nós não vamos levar nada a não ser o amor. O amor, ele vai nos acompanhar durante toda a eternidade. E João reforça essa exortação com um questionamento. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Ora, observe esse questionamento, irmãos. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? E quando ele faz essa pergunta, é uma pergunta para exatamente deixar bem claro, porque a resposta dela é evidente e já foi claramente descrita anteriormente no capítulo 2. O amor de Deus não permanece nas pessoas que amam mais as riquezas deste mundo do que amam a Deus. Diante de um belíssimo texto como 1 Coríntios capítulo 13, a gente percebe como que aquela igreja em Corinto precisava conhecer
o que significava verdadeiramente amar. A igreja de Corinto tinha dificuldade em contribuir, tinha dificuldade em demonstrar o amor por meio do serviço cristão e viver em plena comunhão uns com os outros. Além disso, o pecado estava dentro do coração daquela igreja. E Paulo tem que fazer duras exortações na primeira carta que escreve àquela igreja, mas num determinado momento Paulo começa a falar sobre o amor, mostrando que é o amor que faz tudo ter sentido, que o amor, ele não se torna vão, jamais, porque o amor, ele procede de Deus, e tudo aquilo que nós fazemos, se for em amor, aí faz sentido e não será em vão. O que deve nos mover, irmãos, é a certeza de que nós somos peregrinos aqui nessa terra. Assim como os patriarcas viveram como peregrinos, com a esperança deles, já apontando para o Messias, porque eles entendiam que eram peregrinos aqui neste mundo. Nós hoje, como igreja, permanecemos como peregrinos. A igreja, ela não é do mundo, apesar de estar neste mundo. Mas a igreja não pertence a este mundo. A igreja, uma vez eu ouvi um certo pregador comparando a igreja como um navio, e o mundo seria o mar. O navio está navegando nas ondas do mar, mas o navio, ele não pertence ao mar. E ele está ali para resgatar as pessoas que estão perecendo nas águas profundas desse mar tenebroso que é este mundo. Como pode então, amados, o nosso amor se restringir às riquezas deste mundo ou às coisas deste mundo? Não podemos deixar jamais que o nosso coração seja enganado nesse sentido. O amor, ele procede de Deus. A eternidade será com Deus, que é amor. Logo, as coisas desse mundo, elas são transitórias e elas são passageiras. Não sabemos ainda se depois dessa pandemia virá outras pandemias, se virá tempos de guerra, tempos de tribulação, e pouco importa saber disso. Porque nós, como igreja, nós devemos permanecer no firme propósito de pregar a verdade do Evangelho, falar do grande amor de Deus e viver em amor. E como aplicação desse estudo, William MacDonald traz uma interessante reflexão quando ele comenta o seguinte: os cristãos devem ter comunhão uns com os outros e amor intenso por todos os membros da família da fé. Em vez de revelar os erros e as fraquezas de irmãos em Cristo, o amor os encobre. Não no sentido de que a igreja vai apoiar o pecado, mas no sentido de que, se for necessário perdoar, vai ser perdoado 70 vezes 7, como o Senhor Jesus mesmo nos ensina. O amor, ele é paciente. E quando nós demonstramos o amor, esse amor constrange o pecador de forma a abandonar a prática do pecado, as coisas do velho homem, e viver uma nova vida em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. O amor, inclusive o William MacDonald, quando ele faz esse comentário, ele diz essas palavras sobre um anônimo que disse: o amor só vê o que há de pior em tudo. Aliás, corrigindo, o ódio, agora sim, o ódio só vê o que há de pior em tudo. O amor tem o direito de tirar da vista as falhas alheias. E aí, em Provérbios capítulo 10, no versículo 12, nós lemos o seguinte: o ódio, ele excita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. E aí, finalmente,
Na primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 8, nós lemos: acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Observe que ambos os textos, tanto Provérbios 10, 12, quanto a primeira carta de Pedro 4, 8, nesses dois textos, o amor cobre multidão de pecados. Não está escrito o amor encobre, no sentido de esconder, de acobertar, de forma nenhuma. Mas diz que o amor cobre no sentido de manifestar o perdão. Aquele que ama manifesta o perdão. Aquele que ama acolhe o pecador com um amor. O mesmo amor que ele recebeu de Deus, ele demonstra aquele amor para que aquela pessoa também sinta amada por Deus e abandone as velhas práticas do pecado. Esse abandono das velhas práticas do pecado, ele é resultado do amor que nós sentimos de Deus. Amor esse que nos leva a amar a Deus acima de todas as coisas e a amar uns aos outros e viver em comunhão uns com os outros. Um comentarista diz que João, antes de ser exilado na ilha de Patmos, já em alta idade, numa das igrejas que ele pastoreava, ele sempre falava, já em alta idade já, ele falava: filhinhos, amai uns aos outros. Essa mensagem permaneceu indelével no coração de João e deve permanecer também como marca constante do coração nosso como cristãos. Vamos orar. Senhor, na tua presença nos encontramos e com o coração esperançoso pela volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, passar a eternidade com o Senhor, viver a eternidade na certeza de que nós vamos expressar o nosso amor ao Senhor e o nosso amor uns aos outros enche o nosso coração de esperança, mesmo em tempos difíceis como esse que nós estamos vivendo de pandemia. A igreja, ao longo desses séculos, passou por perseguições, passou por momentos de fortíssimas crises, passou por terríveis momentos de guerras, por pandemias também ao longo de todos esses séculos, mas a igreja permaneceu vitoriosa e permanece vitoriosa em Cristo Jesus. E é em Cristo Jesus que somos mais que vencedores, cremos nisso e te louvamos por isso. E enche agora o nosso coração de alegria de sabermos que nada pode nos separar do teu amor que está em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Ó Deus, nesse tempo em que o amor de quase todos está se esfriando, fortalece a tua igreja para que a chama do amor permaneça viva por meio da igreja até encontrarmos contigo quando o Senhor vier nos buscar. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. O próximo estudo nosso será o último. Ele tem como título: O amor de quase todos se esfriarão. Nós vamos nos debruçar em alguns textos escatológicos e ver algumas evidências de que o retorno do Senhor Jesus está muito perto. Deus te abençoe.